Muito bem, vamos lá. Nosso encontro número 6, então. Hoje nós vamos falar sobre o cidadão bayesiano, teorema de Bayes. O que é isso, né? Já ouviram falar disso? Muito bem. O teorema de Bayes é um teorema sobre probabilidade. Probabilidade é uma palavra que ganhou muita força na nossa civilização ocidental, digamos, do século XVIII para cá, né? O direito começou a mudar também, o direito como ciência, né? A epistemologia do direito começou a mudar nessa época, quando começamos a passar de um mundo necessário, um mundo em que os raciocínios eram apodíticos, lógicos, necessários, para um mundo que era mais incerto, não necessariamente provável e não necessariamente necessário e dado, mas um mundo provável e incerto, né? Então, já não estávamos mais no mundo aristotélico, em que a ciência se dava com argumentações necessárias, mas um mundo diferente, em que caras como David Hume, entre outros, começaram a ver a realidade através dos olhos da probabilidade. Não se garante resultados, nem tudo é certo, não existe certeza, existem efeitos prováveis, né? Não somente o que liga uma causa a um efeito é uma ponte direta e garantida. Entre o efeito e a causa existe um abismo que a gente chama de probabilidade. E a Common Law acabou se desenvolvendo um pouco com essa ideia, né? Isso foi desenvolvido muito na ilha inglesa, uma Common Law que se baseia muito na história, na experiência, no precedente, na realidade empírica, muito mais do que a Civil Law, que bebe do direito romano-germânico. Então a Common Law ela se tornou cada vez mais empírica, mais científica dessa forma. Então, um dos responsáveis por essa revolução nas ciências em geral e com efeitos no direito foi Thomas Bayes, um pastor presbiteriano ali do século XVII, XVIII, século XVIII, e um matemático inglês, né? Pastor presbiteriano, matemático inglês, que desenvolveu um teorema que é muito usado, muito usado até hoje. Muito bem. Antes de entrar um pouquinho mais nesse teorema de Bayes sobre probabilidades, esse mundo de probabilidades, eu quero chamar a atenção para vocês sobre esse homem médio com o qual o direito trabalha, né? Falamos disso, né? O direito hoje, o direito penal, o direito civil, para responsabilizar alguém, ele faz uma análise contrafactual, né? Como agiria um homem médio nessa situação? Um homem sensato, razoável, racional, um calculador de custo-benefício, né? Esse homem médio, será que ele existe? Como ele agiria? Ele tomaria precauções? Não tomaria? Ele seria averso ao risco? Não seria? Que homem médio é esse, né? Então, é uma figura cara para o direito penal, para o direito civil, e ele acaba sendo usado como recurso aí por tribunais para responsabilizar ou não pessoas, né? Vocês que são do direito sabem disso. Então, o homem que foi pintado aí pelo iluminismo, com essa tradição renascentista para cá, com Spinoza, Stuart Mill, Jevons, o que foi ganhando força nesses séculos foi a ideia do homo economicus, o homem que calcula custo-benefício, o homem que usa sua razão instrumental para atingir fins, né? E é um modelo de homem que você vai ver no contrato social, na teoria do contrato social, é o homem que vai contratar o Estado moderno. Ele vai se reunir com outros homens, vai assinar um contrato com outros homens e fundar o Estado moderno, a ordem civil, né?
Por trás disso está a ideia desse homem que maximiza a utilidade. Ele quer atingir fins. Ele vai reduzir custos e gerar benefícios. É assim que temos progresso, né? O progresso se dá assim, né? Gerando mais benefícios do que custos, né? Saldo líquido, positivo. Essa é a ideia por trás da análise de custo-benefício, é por isso que viemos falando muito disso, e do valor da vida. Muito bem. Agora, vamos entrar mais um. O que é esse Homo econômicos? Uma regra interessantíssima e importante desse Homo econômicos, que está por trás desse homem renascentista, desse homem iluminista, desse homem que celebra o contrato social com John Locke, Thomas Hobbes, né? Esse homem que funda esse direito moderno, funda o Estado de Direito, Montesquieu, etc. Esse homem que calcula, esse homem que maximiza bem-estar e quer maximizar a felicidade, né? Felicidade é um valor forte desde Aristóteles, né? Então, uma das regras fundamentais para que a ciência, né, possa chegar a resultados ao analisar esse homem é a transitividade, né? Ou seja, a filosofia ocidental, desde Platão, pelo menos, ela precisa trabalhar com um homem que sabe o que quer. Imagina se a gente trabalhar, como é que a gente vai avaliar, analisar empiricamente, chegar a conclusões, a juízos científicos seguros, se nós concebermos um homem que não sabe o que quer, que a todo tempo muda? A gente não vai conseguir elaborar juízo sobre nada, né? Vai ser um mundo de Heráclito, né? Você não entra no mesmo rio duas vezes, tudo é fluido. Se tudo é fluido, a gente não consegue estabilizar ação, a gente não consegue racionalidade para Platão, né? A gente não consegue gerar segurança, conseguir gerar conhecimento que dure no tempo. Então, a filosofia ocidental, isso está forte nesse Homo econômicos, ela precisa conceber um homem que sabe o que quer, um homem que trace planos racionais de vida e os execute. Seja um homem perene, um homem previsível, de certa forma. E assim a ciência pode elaborar juízos e até chegar a previsões. Então, a sociologia e a criminologia precisam desse homem, a economia precisa desse homem, o direito precisa desse homem. Então, esse homem médio do direito, esse homem estável, previsível, né? Uno. Muito bem. A regra da transitividade é uma regra matemática bem interessante, que significa, olha, se A é maior do que B, necessariamente, e B é maior que C, A tem que ser maior que C, né? Ou seja, se eu prefiro A a B e prefiro B a C, por decorrência lógica, eu prefiro A a C. Né? Se eu constranger essa regra, que tipo de homem eu sou? Eu não sei o que eu quero. Né? Então pensem em vocês. Imagina que vocês têm uma lâmpada na escrivaninha de vocês, uma lâmpada já velha, vocês querem se livrar dela. Poxa, minha lâmpada está velha, vou comprar outra. E vocês vão ao mercado, uma loja de produtos usados, você vai lá procurar uma outra lâmpada que lhe satisfaça, que traga mais prazer, mais utilidade nos seus estudos. Você chega lá com sua lâmpada, vamos dizer que a lâmpada A é a sua lâmpada. Você chega lá na loja, passeia pela loja e você olha lá uma lâmpada B, gostei daquela lâmpada B. Aí chama o dono da loja, olha, eu quero trocar essa minha lâmpada A por essa lâmpada, uma lâmpada B. Aí o dono fala, ok, eu troco, você me passa R$5. Ok, dei para ele a lâmpada A, peguei a B, R$5. Eu estou andando pela loja ainda e vejo, poxa, lâmpada C, eu vejo uma outra lâmpada que me chama a atenção. Aí eu chamo o dono da loja, olha, eu gostei dessa daqui.
eu quero trocar essa B, que eu acabei de comprar, por essa C. Aí o dono, ok, eu troco, R$ 5. Você satisfeito? Já se dirigindo à porta da loja, você vê lá a sua lâmpada A, já estava na vitrine, aquela que você levou inicialmente para a loja. Sua lâmpada A. Caramba, minha lâmpada A, poxa, ela é tão legal, ela é tão boa, me traz tão boas memórias. Aí você chama o dono de novo, olha, eu quero trocar essa C pela A. Aí o dono, ok, R$ 5. Ou seja, você entrou na loja e saiu com a mesma lâmpada que entrou e ainda gastou R$ 15. Ou seja, esse é um sujeito intransitivo. É o terror. Um sujeito desse é um terror para a ciência. Um sujeito intransitivo. Ou seja, então precisamos de transitividade, né? Então, essa é a ideia por trás desse homem econômico, desse homem médio que precisamos repensar no direito. Então, esse cidadão bayesiano, um homem que calcula probabilidades, que sabe se portar diante do risco, uma sociedade de riscos, esse homem que sabe calcular, sabe acessar o risco, né? Esse é o novo homem que eu convido vocês a conceberem para um novo direito numa sociedade de riscos, cidadão bayesiano. Ele vai ser encontrado em vários estudos na literatura de uma forma geral, né? O que é interessante no modelo de Bayes é que ele é dinâmico, né? Você diante de um risco, talvez você o desconheça, talvez seja algo não muito comum para você, mas com a experiência você vai atualizando os riscos que você atribui aos eventos, né? Então, o risco de referência serve como uma primeira probabilidade do indivíduo, que a gente vai chamar aqui, daqui para frente, vai chamar de prior, né? A probabilidade inicial, a priori. Quando você é apresentado a um novo evento, você se depara com aquela situação de novo, né? A sua crença probabilística é atualizada, né? O seu chute, talvez tenha sido um chute inicial, né? Qual a probabilidade de eu ganhar na loteria? Qual a probabilidade de um evento desse acontecer comigo, né? Eu cair no lago e me afogar? Qual a probabilidade de eu bater o carro se eu fizer tal coisa, né? Correr muito, tal. Então as pessoas têm probabilidades subjetivas na mente e na medida que elas vivem, né? Colecionam experiências, elas vão atualizando essas probabilidades, né? Então probabilidades novas se tornam novos pontos de referência. Nós vamos ver isso mais para frente, como isso se opera na prática, né? Então, por exemplo, os consumidores, é por isso que é importante termos esses labels em remédios, em produtos de forma geral, brinquedos, né, que alertam para os riscos, né, daquele brinquedo. Esses labels, né, eu trouxe aqui um dado para vocês, esses labels com alertas de risco, eles aumentam a frequência de precaução do consumidor em até 33%, em comparação a esses labels que não trazem informação sobre risco nenhum, não traz nenhum alerta, né? Então, a pessoa, quando ela se depara com aquela informação, ela atualiza na sua cabeça probabilidades, né? Ela atualiza na sua cabeça o risco de um evento ruim acontecer, né? E isso é interessante, porque nós estamos falando de probabilidades subjetivas, né? Então, mas há estudos aí do Viscose, aquele que começou a trabalhar com VSL, estudando o mercado de trabalho, nós já falamos disso já em aulas para trás, probabilidades subjetivas se mostraram acertadas no on-the-job experience, ou seja, quando os trabalhadores eles negociam com seus patrões prêmios salariais, compensações salariais por causa do risco a que estão se submetendo, né? Trabalhadores que se submetem a maiores riscos tendem a exigir salários maiores para compensar a sujeição àquele risco. Geralmente o que o Viscose percebeu é que geralmente eles acessam bem esses riscos, né? Eles têm a experiência no trabalho, eles sabem bem a probabilidade de tal evento ruim acontecer, né? Lesão, alguma fatalidade,
e comparando com os dados empíricos de pesquisas, dados, né, empíricos, dados coletados, né, ele percebeu que os trabalhadores eles acertavam bem, os chutes eram muito bons, né, chegavam muito próximo aos dados reais da realidade, né, colecionados num dado ano. Então, probabilidades subjetivas são relevantes, né? Muito bem. Não se assustem com essa formulazinha, ela é muito simples, a ideia básica é muito simples, mas vamos ver aqui o teorema de Bayes, como ele é fundamental, como ele pode ser aplicado ao direito, né? Vou aplicar aplicá-lo lá na frente ao direito penal, né? Qual a probabilidade de uma pessoa ser culpada, né? Como isso aqui pode ser útil para termos sentenças mais seguras, né? Para reduzirmos o erro judicial. A última coisa que queremos é culpar inocentes, né? Isso é uma forma de chegarmos a resultados mais seguros no direito. E na ciência, de uma forma geral, né? Vejam bem, o teorema de Bayes, a fórmula é basicamente essa, não se assustem, mas olha que legal a ideia por trás disso, né? Isso aqui significa P probabilidade. Qual é a probabilidade de A acontecer, dado que B acontece? Podemos adquirir esse número, chegar a acessar esse número, se sabemos que, se tivermos algumas informações. Precisamos coletar algumas informações. Então, a primeira delas é essa daqui. Qual é a probabilidade de B acontecer se A acontece? A gente inverte. E qual é a probabilidade de A sozinho acontecer? Qual a probabilidade de B sozinho acontecer? Então, essa é a fórmula de Bayes, né? O PA multiplicado por PBA dividido por PB, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa fórmula, mas o que interessa é isso aqui. Muito bem. Vamos aplicá-la? Vamos aplicá-la. Como se aplica isso? Vamos aplicar. Qual a probabilidade de um incêndio perigoso, de termos um incêndio perigoso quando a gente vê fumaça no horizonte? Eu estou aqui em Brasília, é uma época de seca, a gente vê muita fumaça no horizonte, né? O cerrado queimando e tal. Mas qual a probabilidade, quando eu vejo uma fumaça dessa no horizonte, de estar acontecendo um incêndio perigoso, né? Então, a gente pode traduzir assim: qual a probabilidade de termos um incêndio perigoso, um wildfire, dado que está acontecendo fumaça, estou vendo fumaça? Então, vamos precisar de algumas informações, que são aquelas informações que a gente viu aqui para trás, né? Que são essas informaçõezinhas aqui. Quais são as outras informações que a gente precisa? Incêndios perigosos são raros, né? Quer dizer, o wildfire sozinho. 1%. Isso aqui são dados que eu colhi da internet, né? Podem estar certos ou não, mas não importa. Fumaça é mais comum por causa de churrasco. Então, um evento, a probabilidade de ver fumaça, não necessariamente temos incêndio, né? Temos muitos churrascos, né? Então, fumaça é mais comum por causa de churrasco, 10%. Né? 90% dos incêndios perigosos produzem fumaça. Ou seja, a gente consegue preencher o resto da fórmula lá, né? Então, usando a fórmula, né, com esses dados que eu acabei de colocar para vocês, olha, 1%, 90% por 10%. Qual a probabilidade, então, de a fumaça no horizonte indicar incêndio perigoso? É de 9%. Então, a gente carregou a fórmula com alguns dados, a probabilidade é de 9%, dado esses dados empíricos aí. Interessante, não é? O que é legal no Bayes? Se houver um aumento de incêndios perigosos com o tempo, mudanças climáticas, etc., né? Estamos em tempos meio estranhos, o que era 1% passar para 5%, por exemplo, né? Eu estou numa época de seca aqui em Brasília, né? E se essa frequência aumentar no tempo de 1 para 5%, quando isso acontece, a nossa prior aumentou, então a probabilidade aumenta, afinal aumenta, antes era 9%, olha só, eu aumentei de 1% para 5%, a probabilidade de termos incêndios perigosos quando vemos fumaça aumentou de 9% para 45%, ou seja,
De 1 para 5 fez a probabilidade final aumentar de 9 para 45. Ou seja, a gente atualiza na nossa cabeça a probabilidade. Interessante isso, né? Ou seja, isso dá mais segurança ao tomarmos decisões. Outra forma de usar isso aqui, né? Eu quero fazer um piquenique. Eu olho para o céu, nuvens no céu. Será que vai chover hoje? Vou fazer ou não vou fazer o piquenique? Né? Então precisamos de outros dados, né? Qual a probabilidade de chuva, dado que eu vejo nuvens no céu? Então vamos usar aqueles mesmos dados lá, né? 50% de todos os dias chuvosos começam nublados. Manhãs nubladas são comuns. 40% dos dias começam nublados. Maio é um mês seco aqui no DF. Apenas 3 em 30 dias tem chuva. Ou seja, a probabilidade de 10%. Ou seja, eu pesquiso, adquiro informação, eu posso calcular qual a probabilidade de chover, dado que eu vejo nuvens no céu. Aí eu preencho aquela formulazinha, vejam lá, formulazinha. A probabilidade de chuva é de 10%, né, o evento sozinho, isolado, no mês de maio, né? Eu falei de 3 a cada 30 dias, então é 10%. A probabilidade de nuvens, né? Dado que eu não tenho chuva, né? É o quê? Dado que eu tenho chuva, é 50%, né? E a probabilidade de nuvens sozinhas, 40%, né? O que a gente viu aqui, 40%. Menos nubladas são comuns, 40%. A gente preenche a fórmula e chegamos aqui, ó, a 12,5% de probabilidade de chover se eu vejo nuvens no céu. Oxe, já vou fazer o piquenique. 12,5%, probabilidade baixa, né? Mas eu tenho uma segurança, poxa, eu vou fazer o meu piquenique com algo mais seguro, não é puro achismo, não é puro chute, né? Eu usei dados e cheguei a uma probabilidade. Eu vou fazer o piquenique, né? Mas com a experiência, eu vou envelhecendo e vejo que, apesar de eu estar no período de seca aqui no DF, os dias, com o passar dos anos, os dias vão ficando mais chuvosos, mesmo na seca. Eu atualizo minha prior, né, minha probabilidade inicial, né? Antes era 10%, que eu aumentei para 20%, dobrei. Ou seja, o meu resultado agora não é mais 2,5%, é 25%. Devo sair para fazer um piquenique com uma probabilidade de 25% de chuva? Cada um decide se acha essa probabilidade alta ou não, né? Decisão aí de cada um. Mas interessante isso, né? A gente usa o bias para uma coisa tão simples. O que ele está dizendo? O que ele está informando para a gente? Né? O que é o futuro, na verdade, nessa linguagem? Né? São probabilidades que sobem e descem com novas informações, como vocês viram aí. Né? Então, aprendemos sobre o universo, sobre a natureza, por aproximação, tentativa e erro. Né? Então, David Hume, nessa época, né, século XVIII, já chamava atenção para o problema da indução. Né? A indução, você generalizar, através de uma observação concreta, né, de um juízo concreto, você generaliza aquilo para todos os casos. Né? O Hume, né, provocou bastante a comunidade científica na época. Olha, não podemos estar certos se o sol vai nascer novamente amanhã. Mesmo que a gente veja o sol nascendo todos os dias, o que nos garante que ele vai nascer amanhã? Né? Ou seja, nada nos garante que, né, esses eventos se repitam ad infinito. Né? Ou seja, eu dizer se o sol vai nascer ou não nascer são decisões igualmente racionais. Né? São juízos igualmente racionais. Agora, do ponto de vista bayesiano, o que o Bayes está dizendo? Racionalidade é uma questão de probabilidade. Agora você fala assim, há uma probabilidade X de o Sol nascer. Né? Então, é esse novo mundo que vai se desenhando aí a partir daí dos séculos 17 e 18. Aqui, mais um exemplozinho, para fazer uma brincadeira, né? Imagina que você volta de uma viagem de trabalho e encontra uma peça íntima na sala da sua casa. Né? Você é uma pessoa casada, né?
seu cônjuge ficou, você foi viajar sozinho a trabalho, e você chega à volta da viagem, tá lá, uma peça íntima, na sala, que você não conhece. Aí você se pergunta, estou sendo traído? Né? Antes de chegar a conclusões apressadas, alto lá, antes de chegar a questões apressadas, você pare, esfrie a cabeça e use o teorema de Bayes, né? Então, pensem bem, qual é a probabilidade de eu encontrar, vamos supor que o seu cônjuge seja um homem, né? Você, mulher, chegou em casa, qual a probabilidade de você encontrar uma calcinha, dado que a hipótese de você estar sendo traída é verdadeira? Você vai pensar, poxa, se eu estou sendo traída, eu espero que meu cônjuge tome precauções. Ele não quer ser pego, na verdade, ele não quer ser pego. Eu não posso dizer que é 100%. Ele, né, eu suponho que vai tomar algumas medidas para se precaver, não ser pego, né? Então, vou botar 50%. Razoável, né? 50%. E qual a probabilidade de eu encontrar uma calcinha na sala, dado que ele não está me traindo? A hipótese não é verdadeira. Pô, é mais complicado, né? De onde veio essa calcinha? Se ele não está me traindo, de onde veio isso? Aí você vai pensar, poxa, será que é um presente que ele tinha para mim? Um presente que ele deixou cair na sala? Caiu da caixinha, caiu da sacolinha do shopping? Ou será que veio alguma amiga, alguma prima dele dormir aqui em casa e esqueceu? Difícil, né? Aí vamos supor que você coloca a probabilidade em 5%. O que você quer saber? A probabilidade de eu estar sendo traída, né? Então, qual é a sua prior, né? A sua probabilidade a priori, inicial? O que é a ciência? O que os papers dizem sobre isso? Aí você vai olhar lá, uma pesquisa, estudos apontam que 4% dos cônjuges traem em qualquer dado do ano. 4%. Dado empírico, coletado, estudo. Então, a sua probabilidade inicial é 4%. Né? Aí você vai usar aquela fórmula de Henry com todos esses dados que você coletou ou, né, você concebeu subjetivamente na sua cabeça e vai usar qual é a probabilidade de eu estar sendo traída, dado que eu encontrei uma calcinha na sala. E você carregando aquela fórmula, aquela mesma fórmulazinha, você carregando a fórmula, você chega ao número de 29%. Olha só, tá vendo? Então, não criemos pânico, né? Quando a gente lê o problema, nossa, estou sendo traído. Mas se você realmente esfriar um pouquinho os ânimos e sentar e calcular direitinho, usar o teorema, você vai chegar a uma probabilidade de 29%. Ou seja, não está tão ruim, né? Não está tão ruim, né? Então vou dar o crédito da dúvida ao meu cônjuge, né? Muito bem. Mas, né, como eu disse para vocês, é um modelo dinâmico, né? Se eu mudar essa prior aí, ó, de 4%, eu mudo o resultado final, né? E se eu tiver mais informações sobre o meu cônjuge? Vamos supor que o meu cônjuge tem um histórico ruim. Vamos supor que isso já aconteceu outra vez. Então, eu não posso usar essa prior de 4%. Eu tenho informação. Então, quando eu tenho informação, eu atualizo a fórmula, né? Então, se eu usar, por exemplo, uma prior não de 4%, que é o número médio na sociedade, mas usar 10%, porque o meu cônjuge ele já tem um históricozinho complicado, né? Então, se eu aumentar de 4% para 10%, vejam aqui, minha probabilidade de estar sendo traída, dado que encontrei uma calcinha na sala, é de 51%. Aí acende o sinal amarelo. 51%. Nada bom esse número. Nada bom esse número. Não é? Então é bom você se precaver, né? Tomar alguma decisão. Usando bias. Não é muito interessante, não é?
Vamos a algo, então, mais ligado nessa sociedade de riscos. Ataque terrorista. Ataque terrorista. Vamos lembrar do 11 de setembro, né? Isso aqui é importante, né, para um agente público tomar decisão, né, dada a tragédia, né? Se um avião se choca com um prédio em Nova York, qual a probabilidade de que seja um ataque terrorista? Qual a probabilidade que seja um ataque terrorista? Então, isso aqui eu peguei esses dados do livro um livro chamado Nós, muito interessante. Deixa eu pegar o livro aqui. É bom vocês conhecerem o livro, né? The Signal and the Noise. Nate Silver. Bem legal, né? Tirei esses dados de lá. Probabilidade de ocorrer um ataque terrorista. A nossa prior, probabilidade inicial. O que eu quero saber é qual a probabilidade de acontecer um ataque terrorista, dado que um avião atingiu um prédio em Nova York. Isso que eu quero saber. Então eu vou coletar algumas informações primeiro, para carregar aquela fórmula de Bayes que a gente viu, né? Então, qual é meu prior? Qual a probabilidade de acontecer um ataque terrorista em Manhattan? Aí eu vou pesquisar e vou encontrar que é 0,005%. A chance de 1 em 20 mil de ataque terrorista em prédios de Manhattan. Um dado, né, empírico que você encontra na literatura. Precisamos de mais informações. Qual a probabilidade de um avião atingir um prédio, considerando a hipótese de um ataque terrorista? 100%. Vamos botar aqui 100%. Próximo, qual a probabilidade de um avião atingir um prédio fora do contexto de um ataque terrorista? Supondo que a hipótese do ataque terrorista não é verdadeira. Aí eu vou ter que procurar o dado. Então, chegamos a essa probabilidade, 0,008%. Ou seja, em 25 mil dias de aviação em Manhattan, antes do 11 de setembro, temos 2 acidentes apenas em Manhattan, com um avião atingindo prédios. Aconteceu no Empire State Building, em 1945, e aconteceu num prédio de Wall Street, em 1946. Ou seja, a chance é de 1 em 12.500. Então, se você preencher todos esses dados na fórmula, aquela fórmula que a gente já viu, nós vamos chegar a qual a probabilidade de estar acontecendo um ataque terrorista, dado que um avião atingiu um prédio em Nova York. Você vai chegar a 38%. Nem é 50%, nem é mais que 50%. Então você está lá olhando, você está lá passando, né, uma viagem de turismo a Nova York, pá, e viu lá um avião se chocando contra um prédio. Você está lá no dia 11 de setembro de 2001. Imagine vocês no 11 de setembro de 2001, você está passeando lá em Manhattan e vê lá aquele primeiro avião, pá, atingir o World Trade Center. Né? Se você for um cara bom, o cara que gosta de Bayes, o cara bom de matemática, você vai calcular aquilo ali, pegar um papelzinho, usar aquela formulazinha, 38%. Talvez não seja um ataque terrorista, né? 38% só. Não vou aqui me exaltar, não vou sair correndo, né? Não vou ligar para a família. Né? Calma. Então isso serve, né, para o agente público, para o juiz que vai receber algum pedido, algum pedido de liminar, etc. Né? Variadas hipóteses possíveis. Então vocês veem aí nesses dados, nessas simulações que a gente fez aqui, o que temos na realidade? As pessoas elas tendem a superestimar eventos de baixa probabilidade, tipo ataque terrorista. É um evento de baixa probabilidade. Nos impressiona, mas é um evento de baixa probabilidade. E as pessoas em geral tendem a subestimar perigos de alta probabilidade.
Então, principalmente quando há muita exposição midiática. Então, as pessoas acham que ataques de tubarão acontecem com maior frequência do que eles realmente acontecem. Que aviões caem com frequência maior do que eles realmente, né, caem. Então, pessoas acham que um câncer é mais perigoso mais frequente do que diabetes, um AVC. Normalmente é o contrário. Então, temos aí uma falha de mercado. As pessoas não conseguem acessar o risco adequadamente. Então, elas tendem a superestimar eventos de baixa probabilidade e a subestimar eventos de alta probabilidade. Geralmente acontece, né? Isso é ruim por quê? Porque as pessoas, numa democracia, as pessoas acabam pressionando os governos a canalizarem mais recursos a determinadas áreas, né? Elas querem se sentir mais seguras. Então, acaba fazendo pressão por certos valores no orçamento, né? E como os políticos, né? Uma democracia, os políticos pressionados pelo povo, então vão tender a canalizar recursos mais para tal área, porque está havendo uma demanda social por aquilo. Geralmente, mas muitas vezes essa demanda se baseia numa percepção errada e equivocada de risco. Então esse teorema de Bayes nos ajuda a colocar as coisas na rota novamente, ajustar esse risco, né? Então, quando esses trade-offs, né, de risco por dinheiro, a gente vem falando disso nas aulas anteriores, não refletem acuradamente, de forma precisa, a preferência dos indivíduos, né? Isso é ruim, criamos uma falha de mercado. O ideal é que as pessoas sejam melhor informadas dos riscos. Mas as pessoas, por elas mesmas, elas não conseguem acessar os riscos de forma adequada, né? Quem é que vai usar o teorema de Bayes? Vai ter essa formulazinha no bolso e aplicar para tudo na vida, né? Vai abrir o Google no celular, procurar aqui de outros dados, né? Pô, qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é o prior? Qual é a probabilidade tal? Você fazer a formulazinha, encontrar o número que você quer. Quem que vai fazer isso? Ninguém faz isso, né? Então, mas, né, estruturas organizadas precisam fazer, empresas, seguradoras. E o ideal é que estruturas de Estado, agências de Estado façam isso, né? Os juízes, quando têm que lidar com vidas para tomar uma decisão, precisam aplicar, né? O Poder Executivo, quando for redigir relatórios de impacto regulatório, análise de custo-benefício, eles precisam ter essas ferramentas em mãos, né, para acessar melhor os riscos, né? Então, como falamos do Teorema de Coase, lembra do Teorema de Coase? Falamos isso nas primeiras aulas. O que ele fala, em resumo, né? As pessoas elas vão chegar a resultados ótimos, eficientes nas suas transações diárias, se elas forem deixadas livres, né? E os custos de transação forem baixos. Né? Então, se o Estado deixar as pessoas livremente transacionarem entre si, né? Comprarem, venderem, contratarem entre si, se os custos de transação são baixos, né? Elas tendem a chegar a preços ótimos, né? A pessoa vai vender pelo preço que quer vender, a pessoa vai comprar pelo preço que quer comprar, que acha que aquilo ali vale aquilo, né? Os bens vão acabar na mão de quem o valora mais, que essa é a ideia por trás. Mas se as pessoas não acessam, mas se há falha de mercado, o que significa que os custos de transação aumentam, se essa falha de mercado, a assimetria de informação, as pessoas não entendem muito o que estão fazendo, estão comprando um carro usado e não sabem do risco, né? Então isso é ruim, a pessoa pode estar pagando um preço que aquele carro não vale aquilo. Então quando isso acontece, os custos de transação são altos, isso acontece nesse tipo de problema na sociedade de risco, as pessoas não acessam o risco de forma adequada, então temos que o resultado ótimo depende da lei, depende do direito, o Estado tem que intervir. Então precisamos de boas leis, multas administrativas bem dosadas, indenizações nos tribunais bem dosadas, né? Falamos bem disso nas aulas anteriores, né? Então, o resultado eficiente, o ponto ótimo vem da lei, vem do direito. Então, essa importância do direito numa sociedade de riscos. Dito isso, vamos voltar ao nosso ataque terrorista em Nova York. Vimos que no primeiro avião, a probabilidade é de 38%. Veja lá, se estou em Nova York, só foi atingido o primeiro avião. Só foi o primeiro avião
pegou a primeira torre. A probabilidade, dada essa situação, dado esse contexto, usando o bias, é 38% de, né, ser um ataque terrorista. Mas e se vem um segundo avião? Você está lá, você acabou de fazer o cálculo, 38%, poxa, estou tranquilo, né? Não é um ataque terrorista, não deve ser. Aí você está lá, olha para cima e vem um segundo avião e atinge a outra torre. Ou seja, aquele seu número inicial, né, aquela sua prior inicial se atualiza, né, você tem um número atualizado agora, né, a sua prior inicial, olha lá, era 0,005%. Agora, qual é a sua prior agora? Já não é mais aquele 0,005, agora a sua prior é o quê? 38, porque o avião já atingiu a torre. Então, você usando aqueles mesmos números com essa nova prior, essa nova probabilidade inicial, você vai chegar à probabilidade de 99,99%. Ou seja, a probabilidade de estarmos diante de um ataque terrorista, dado que o avião, o segundo avião, atingiu o prédio. Praticamente 100%. Então é melhor você correr e ligar para a família. Vejam que interessante, né? Fórmula de Bayes, como ela funciona bem, né? Então, esse cidadão bayesiano que estou falando de vocês é esse cidadão que atualiza o risco na mente, né? Com novas informações, ele atualiza e acessa de forma mais adequada o risco, né? Então, é com esse cidadão que o direito na sociedade de riscos tem que trabalhar. Esse cidadão que sabe calcular o risco e atualiza o risco. Se ele não sabe, que o judiciário faça isso, que o poder executivo faça isso, que o legislativo faça isso, com boas leis, com análise de impacto regulatório. O judiciário atribuindo bons valores de indenização quando necessário, né? E boas regras de responsabilização civil ou penal. Isso leva, né? Temos temas bem atuais, né? A AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca, da Oxford, né? Aí acusada aí de estar, alguns apontam que ela tem provocado coágulos, né? Na Europa, vários países suspenderam a vacinação com a AstraZeneca, porque provocando coágulos em algumas pessoas. Pô, você pode usar bias, né? Qual a probabilidade de eu ter coágulos, dado que eu me vacinei com a AstraZeneca? Então, você pode usar a fórmula e usar os dados. A ciência já comunicou, né, que a frequência, houve dados que a frequência de coágulos reportados com a vacina é a mesma frequência da população em geral, né? Não há indícios nenhum de que haja uma causalidade, que a vacina esteja causando os coágulos. Então, os cientistas usaram essa fórmula e disseram, não há motivo de pânico, né? Está dentro da frequência regular esperada. Então, aqui eu trouxe esse gráficozinho. A vacina passa por um teste de custo-benefício, né? Ela produz mais benefícios do que custo, né? De um lado aqui temos as admissões de leitos de UTI, né? Que não precisaram ser ocupados, dada a vacinação pela AstraZeneca, né? Ela imunizou uma parcela grande da população e deu folga aos leitos de UTI, né? Então tem aqui as idades, né? As admissões nos leitos de UTI prevenidas, né? Não aconteceram dada a vacinação, né? Então, se vocês olharem essa coluna aqui e olharem as lesões, né, o harm, os coágulos reportados com a vacina, né, olha a frequência, ela é pouca, né, por faixa etária, e a vacina produz muito mais benefícios do que custo, né? Então vale a pena continuar o processo de vacinação, vale a pena, né, continuar. Se comparar aqui as pessoas que estão sendo salvas e as pessoas que estão sendo lesionadas com esse efeito colateral, né? Então, isso é interessante porque se a sociedade ela se preocupa demais com pequenos riscos, impede o progresso científico e tecnológico, né? Então, eu botei algumas provocações. Suponha que há uma chance em 250 mil que uma droga traga efeitos adversos severos, tipo AstraZeneca, como está sendo noticiado aí. Se a droga oferece benefício significativo de saúde, seria melhor que a sociedade, né,
permitisse esse risco, né? Então, é justamente deixando a vacinação seguir seu rumo que a gente adquire mais informação sobre o risco. E se houver dados preocupantes, a agência competente pode reverter a decisão e suspender, né? Mas as agências reguladoras, elas tendem a ser muito sensíveis ao risco, né? A democracia, como eu falei para vocês, é uma pressão social, né? Nas democracias, então a tendência é que as agências elas evitem novos riscos, né? Mas, né, de forma racional, se formos racionais, o ideal é que o processo de vacinação tenha prosseguimento, né? Dado o balanço de custo-benefício. Muito bem. Para a gente finalizar, temos aqui alguns minutos ainda, eu vou trazer um estudo para vocês como a gente aplica o bias ao crime, né? Como pode nos ajudar na investigação de um crime, né? Qual a probabilidade? Temos um caso, temos um suspeito. Qual a probabilidade de que o suspeito é culpado? Ele cometeu aquele crime. Então esse estudo, ele introduz, com esse caso aqui, em 1974, o Scotland Yard pegou 6 homens foram presos, suspeitos de atentados à bomba em pubs em Birmingham, lá no Reino Unido, naquela época do IRA, né? Aquele grupo terrorista. Então, esses 6 homens foram presos e fizeram perícias nas mãos, né? O perito pegou, né? Foram a perícia em busca de traços de nitroglicerina nas mãos dos suspeitos e encontrou que teste positivo. E no julgamento, esse perito falou: olha, estou 99% certo de que os réus manusearam explosivos. Né? O problema é que outras substâncias podem fazer com que esse tipo de teste dê positivo, né? Se a pessoa manuseou gasolina, fumou um cigarro, geralmente esse tipo de teste que foi usado aqui também dá positivo. Então, a grande pergunta, o grande dilema nesses processos criminais é, né, o risco do erro é alto, né? Então, né, casos complexos. Então, qual é o dilema aqui? Qual é o risco aqui? Confundir probabilidade de um teste positivo, dado que os suspeitos manusearam explosivos, com a probabilidade de que os suspeitos manusearam explosivos, dado o teste positivo. Bias, são duas coisas diferentes, aquela formulazinha do bias que a gente viu. Então, muitas vezes, esse erro vai acontecer. Confundir uma coisa pela outra e se acaba condenando um inocente, né? Então, nesse estudo aqui, essa aqui é a mesma fórmula de bias que a gente viu lá atrás, mas ela está mais desenvolvida, né? Lá atrás a gente viu meio que um resumo dela. Mas quais são as variáveis que esse estudo aqui do Blair e do Rossman com que variáveis vão atuar, né? Quais são as probabilidades em jogo nesse estudo? Veja que estudo interessantíssimo, né? Vamos trabalhar com essas probabilidades aqui. Qual a probabilidade de a pessoa ser guilty, culpada, dada a evidência, né? A prova que é coletada, né? Qual a probabilidade dela ser culpada, dada a evidência? Aí você vai trabalhar com outras, né? PG, qual a probabilidade da pessoa ser culpada? É o prior. Qual a probabilidade de ser culpada? É o prior. PEG, qual a probabilidade da evidência estar certo, quer dizer, dado que você é culpado, né? Eu botei de uma forma mais simples aqui, qual a probabilidade de que o suspeito será identificado entre outros na delegacia se ele for o criminoso? Qual a probabilidade de a prova? Essa foi a melhor forma de descrever essa probabilidade. Qual a probabilidade de a evidência realmente apontar para ele como o criminoso
se ele for o criminoso, né? O PI é qual a probabilidade de ele ser inocente, e qual a probabilidade de a evidência apontar para ele como criminoso se ele for inocente. É o falso positivo, né? É o falso positivo. Então, é isso. O hit rate, né? Que ele vai trabalhar com a probabilidade, né, de a evidência apontar para ele como o criminoso, dado que ele é o culpado. É o que a gente quer. Hit rate, pá. E temos aqui o problema do alarme, o alarme falso, né? O falso positivo, com a probabilidade da evidência apontar para ele, mas ele é inocente. Então, essa é a melhor forma de construir, então, essas probabilidades aqui que eles usam nessa forma de bias. Então, é isso, né? A probabilidade de que o suspeito será identificado entre os na delegacia, se for uma prova testemunhal, né? A pessoa vai ficar lá em fila, a testemunha vai apontar, foi aquele ali. Qual a probabilidade de a prova testemunhal acertar, dado que ele é o culpado? O outro é a probabilidade de a testemunha dizer que ele é, mas ele não cometeu. Né? É o falso alarme, é o falso positivo. E o PEG é o nosso prior, com a probabilidade de que ele seja culpado. Geralmente nós temos os dados de 1 e 2, né? Vamos olhar o histórico, né? Os inquéritos, vamos olhar o histórico no judiciário, a gente pode criar uma estatística. Raramente temos do 3. O 3 é complicado, né? O prior é problemático, né? A probabilidade de que seja culpado, né? Imagine vocês, né? Um policial encontra um sujeito ali espionando um carro à noite. O cara tá ali, ó, no vidro do carro, olhando o que tem dentro do carro. Qual a probabilidade daquele cara ser culpado? É difícil saber esse número, né? É o que esse prior que está dizendo. Qual a probabilidade de ser culpado? Ele realmente está querendo roubar aquele carro. Se o policial chegar, pedir o documento dele, ver o seu laptop ali, né? Se for uma polícia bem informatizada, e ver lá o nome, ó, ver os antecedentes criminais, esse cara já foi pego por roubo de carro, por furto de objeto dentro de carro no passado. Aí a sua prior já aumenta, né? Você vai ter dados empíricos ali que você vai poder acessar de uma forma melhor essa prior aí, né? Igual aquele caso lá que eu mostrei lá do cônjuge que trai o outro, né? Dependendo dos antecedentes criminais, né? Você pode, né, mudar o prior aí. Bom, o que é legal desse estudo? Nós temos 2 requisitos clássicos, né, no direito penal sobre suspeição, né? A causa provável, probable cause, né? Precisamos dessa causa provável para a gente prender alguém, para a gente quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, né? Sempre vocês vão ver sempre em liminares, sentenças, você precisa disso, né? A causa provável para você prender alguém preventivamente, para você quebrar o sigilo. É sempre um argumento necessário, né? E temos outro, também um requisito muito usado, beyond a reasonable doubt, além de uma dúvida razoável. Isso é necessário para quê? Para você condenar a pessoa. Para você condenar uma pessoa, ter uma certeza judiciária, você tem que estar, né, as circunstâncias ali tem que lhe apontar, tem que lhe mostrar, não pode lhe provocar uma dúvida razoável. Se você está te provocando uma dúvida razoável, você como juiz não pode condenar aquela pessoa. Você tem que estar além de uma dúvida razoável. Então, além de uma dúvida razoável, você condena a pessoa, né? Então, esses são requisitos muito usados na nossa legislação, no nosso direito. O STF cita muito. Eu trouxe aqui rapidamente julgados, né? Olha só isso aqui, um recurso extraordinário. A decretação da quebra de sigilo bancário seja autorizada, revela-se imprescindível a existência de causa provável para a quebra do sigilo bancário. Imprescindível. O que quer dizer isso? Fundada a suspeita quanto à ocorrência de fato cuja apuração resulte exigida pelo interesse público. Então, tem aí, né, um relator Luiz Carlos Veloso, STF, causa provável. E o ônus da prova, sem que reste dúvida razoável, é do Estado acusador. Então, o Estado, para condenar alguém, ele tem que ir além da dúvida razoável. Só assim ele pode condenar, né, gerar uma certeza judiciária. Temos aí um HC e várias outras decisões usam esses mesmos argumentos. Olha, mas o que precisamos aqui? Precisamos transformar esses requisitos em números.
em probabilidades. É o que esse estudo faz, muito legal, transformar isso. Então, o que é uma causa provável? É a probabilidade de você ser culpado, dada a evidência coletada, né? Então, essa probabilidade tem que ser pelo menos 51%, foi o que eles propuseram. Bom, né? Uma causa provável para você prender uma pessoa, você quebrar um sigilo, então essa probabilidade tem que ser pelo menos 51%. Dada as provas colhidas, que você seja culpado, 51% bem razoável, né? Então, você já justifica uma prisão preventiva. Para você condenar, além da dúvida razoável, então essa probabilidade de culpa, dada a evidência, tem que ser de 95%. Isso aqui já é um dado mais empírico, foi coletado esse dado de uma pesquisa feita com 1.200 juízes em 1969. 2 em cada 3 juízes propuseram essa probabilidade bem alta. 2 em cada 3 juízes. Então, essa é a proposta aqui. Transformamos os requisitos da causa provável e o requisito da além da dúvida razoável em probabilidades. 51% no primeiro caso, 95% no outro. Aí a gente pode usar o bias, né? Então, temos 3 formas básicas de responsabilizar alguém no direito penal. Usamos testemunhas, prova testemunhal, que é a mais usada no Brasil, né? No estudo, eles usam aqueles simultâneos line-ups, né? Que as pessoas ficam ali, igual os filmes, né? Usual Suspect, nos filmes, você tem aquelas pessoas alinhadas ali, a testemunha aponta quem é o cara, né? Quem roubou sua bolsa, quem é aquele ali, o primeiro da direita. Então, ou você responsabiliza alguém através da confissão, a pessoa confessa, ou 3, evidências materiais, né? Provas materiais, documentos, fingerprints digitais, etc. Então, essas 3 formas básicas de você conseguir responsabilizar alguém na seara penal. Então, eles atribuíram, em pesquisas, eles atribuíram números, né? Qual a probabilidade da evidência estar correta, dado que eu sou culpado. Para essa prova testemunhal chegar a 60%, qual é a probabilidade da evidência estar correta se eu sou inocente, quer dizer, o falso positivo, 3%. Bom, né? Aqui, né? As testemunhas estão errando pouco, né? A confissão, 24%, veja que curioso esse dado de 24%, né? Muitas vezes as pessoas confessam para proteger outras pessoas, né? Muitas vezes confessam para proteger outras pessoas, talvez criminalidade organizada, às vezes é um parente, etc, né? Então esse número aqui não é muito alto, né? 24%. E dado o inocente, né? A evidência esteja correta, dada a inocência, 1%. Claro, ninguém vai... há muito poucos casos de a pessoa confessar nesse contexto, né? Então, esse número é baixo. E evidências materiais, eles usaram os fingerprints, né? Então, os números encontrados foram 92% e 2%, com base no histórico ali daquela localidade das pesquisas que foram feitas, né? Então, o que é interessante aqui? Probabilidades a priori altas, probabilidade de ser culpado, precisavam ser usadas, tivemos que ter priorities altas. Para ter priorities altas, você precisa pelo menos, né, ter uma ficha criminal da pessoa ali, né? Para você cruzar a fronteira dos 95% do beyond a reasonable doubt, eles viram que precisava atuar com probabilidades a priori iniciais bem altas, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, fingerprints digitais, essa coisa pontilhadinha aqui, né? Qual a probabilidade dessa evidência estar certa, de você ser culpado, dado que essa evidência aponta que você é culpado, né? É o que a gente quer, é o hit rate, né? Então, olha só, se o a priori ele é baixinho, ó, 10%, chega aqui nem a 80%. Não dá nem para você botar além da dúvida razoável. Mas a partir do momento que os a priori vão aumentando, você consegue chegar a valores bem altos que justifiquem uma condenação. Olha que interessante, né? Então o que você precisa investigar para conseguir condenar.
Não tem jeito. Se o a priori é baixo, se você não tem informação sobre o suspeito, você não vai conseguir atender os requisitos para uma condenação e talvez nem consiga para uma causa provável, para configurar uma causa provável para uma prisão preventiva, para quebrar um sigilo, né? Ou seja, aqui, então essas conclusões precisavam de mais elementos para chegar a essas fronteiras de 95%, 51%. E eles começaram a fazer combinações de provas, né? Esses autores começaram a fazer combinações de provas, né? Os a priori ali iam de 1% a 99%, são dados difíceis foram fazendo simulações com esses dados, eles foram jogando hipoteticamente esses valores e falando, e tá, e se a testemunha confirma? Qual a probabilidade? Vamos, por hipótese, vamos usar um a priori aqui de 25%. A gente não tem informação. E se a testemunha confirma, identifica a pessoa ali no line-up, aí você já tem uma nova probabilidade de guilty de 87%. Aí já é uma nova informação. Se você já tem que a pessoa aquele suspeito já foi identificado na delegacia, ele já foi identificado na delegacia. Se além disso ele confessa, já são duas coisas. Ele foi identificado na delegacia e confessou. Aí a nossa probabilidade é atualizada. Então chegamos a 99%. Ou seja, um elemento de prova só, tínhamos um valor, 2 elementos de prova, já temos, né, uma outra probabilidade. Muito mais tranquilo, vai deixar o juiz muito mais tranquilo para chegar a uma condenação. Então temos várias combinações possíveis que os autores vão usar. Testemunha mais confissão, testemunha mais digitais, confissão mais digitais, ou os três juntos, né? Se você usar um a priori baixo, eles chegaram que todas essas combinações que eu falei aqui, superam a fronteira dos 51%. Dá para prender a pessoa, até dá, né? Se usarem aquelas combinações ali, sempre com mais de um elemento de prova, nunca um só, com mais de um elemento, eles conseguiram chegar, mesmo com uma probabilidade inicial baixa, eles conseguiram chegar a 51%, dá para prender a pessoa e quebrar um sigilozinho, mas condenar no final não dá. Isso é um grande dilema no direito penal brasileiro, né? É um grande dilema. Precisava então de probabilidades a priori mais altas, iniciais mais altas. E se as evidências conflitam? Então esse estudo chega à combinação aqui, ó. Se a pessoa é identificada pela testemunha, mas ela não confessa, mas os fingerprints também dão positivo. Aí você vai chegar a uma probable cause de 1% e uma probabilidade beyond reasonable doubt de 3%, muito baixo. Se não tem identificação do testemunho, mas há uma confissão e há fingerprints. Então eles vão começar a usar, né? O plus aqui, o mais aqui indica a evidência que é consistente com culpa, né? E o menos é evidência que é consistente com inocência, né? Então eles vão chegar aqui a esses probable cause e beyond reasonable doubt, esses valores aqui. O único que satisfaz os dois aqui, olha só, uma confissão, os dados que eles encontraram, confissão, né? É uma realidade meio deprimente, né? Que esse quadro aqui nos oferece. Uma realidade meio deprimente, né? A confissão sempre foi a rainha das provas, né? Mas ela é temerária, né? Bom, conclusões gerais tiradas desse estudo. Investigações que se apoiam em um único elemento de evidência são frágeis, aumenta o risco de condenações erradas. O bias demonstra que a probabilidade de culpa pode ser aumentada, aumentando a hit rate, né, ou diminuindo o falso positivo, né? Então temos várias formas de fazer isso, né? Você não se apoiar apenas em prova testemunhal, né? Ou se for fazer isso, que tenha maior quantidade de testemunhas e testemunhas idôneas, né? Delação premiada precisa ser confirmada por outras evidências. Temos outros recursos na legislação hoje, né? Banco genético, ação controlada, escuta ambiental, filmagens de rua, né? Pegar as câmeras que estão ali nas casas, nas lojas,
o agente filtrado, né? O que se obtém de quebra de sigilo, tudo isso é importante para você aumentar o hit rate ou você reduzir o falso positivo, né? Inversão do ônus da prova, né? Esse pacote anticrime do Moro trouxe um recurso interessante, o confisco alargado, né? Dado o patrimônio todo de um criminoso, você confisca, o Estado confisca aquilo que não é coerente com sua renda lícita, a sua renda legal, o Estado vai lá e confisca. O criminoso vai ter que ir até o Estado e provar que aquilo ali é lícito, inversão do ônus da prova. Então você consegue controlar, então, aumentar a probabilidade de culpa. E outra coisa também, esse uso de bias, ele ajuda a driblar o viés de confirmação. Ou seja, temos uma inclinação, todos nós temos, né, de cada evidência que a gente faz uma pesquisa com trabalho, escrever um artigo, né, e no próprio judiciário, cada evidência você vai colhendo elementos que vai te apontando para uma direção e você vai cada vez mais tentando corroborar aquilo, pegando novas evidências para corroborar aquilo ali, para onde aquilo está apontando, né? Então, a ideia é que cada evidência dessa, que a gente viu aqui, seja considerada de forma autônoma e independente. Então, o teorema de Bayes é isso, ele pressupõe que os eventos sejam independentes, né? Quando essas probabilidades são combinadas, que esses eventos sejam independentes. Você tem fingerprints, você tem fingerprints, você tem confissão, você tem testemunha, você não pode cair na tentação de querer, dado uma direção, já que um deles apontou para uma direção, você tentar forçar a direção com os outros, né? Então, se você usar friamente o bias, ele vai driblar esse viés de confirmação, ele vai evitar esse viés de confirmação, da forma como esses autores aqui usaram, né? Muito interessante. Então, o teorema de Bayes é uma forma de gestão do risco, né? Um mundo menos subjetivo, um mundo menos inseguro, um mundo menos arbitrário, controle do erro. É isso, pessoal, uma ferramenta interessantíssima, né? Então, é esse mundo que vemos do Renascimento para cá, um mundo cada vez menos encantado, em que a religião perdeu força, em que a igreja perdeu força, a ciência foi se aprimorando nos séculos e novas ferramentas foram sendo usadas. O teorema de Bayes é uma delas, análise de custo-benefício desde Spinoza, né? Então, o controle da natureza se dá através da técnica. Isso aqui é técnica, né? Isso são armas importantes para evitar condenações equivocadas, para controlar o erro, controlar o risco e fundamental para uma sociedade de riscos, né? Para a gente gerar mais segurança, nos aproximarmos mais da verdade, né? E evitarmos os erros, os subjetivismos, as arbitrariedades. Então fiquem aí. Esse é o teorema de Bayes, espero que vocês tenham gostado. Uma ferramenta importantíssima. E fica aí a provocação para os nossos juízes, nossos agentes públicos, para lidar com sinistros e eventos numa sociedade de riscos. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Voltamos, então, na próxima quinta-feira, 19 horas.